foi o nosso caminho para o mundo, a sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum. Tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Seja bem-vindo a Marca Portugal, mais uma vez, e desta vez com o Dr. Vítor Ramalho, Secretário-Geral da UPLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, que faz todo o sentido ser um dos nossos convidados para reflexão e debate da Marca Portugal. Seja bem-vindo, doutor, e por ter aceito, também agradeço por ter aceito o nosso convite para este debate. Muito obrigado, é uma honra e, sobretudo, ter a noção clara de que a Marca Portugal procura, ao nível destas entrevistas, divulgar aquilo que interessa, de facto, à generalidade dos portugueses, estejam onde estiverem. E saúdo, portanto, o João Micael por esta iniciativa tão meritória. Muito obrigado. Doutor, dentro das inúmeras iniciativas que a UPLA leva a cabo aqui e noutros locais do mundo, porque a língua portuguesa e também as capitais, as cidades capitais dos países de língua portuguesa, e não só, também onde haja comunidades, etc., lusófonas, consideraria que a língua portuguesa e a cultura portuguesa são património da humanidade? Não tenho sobre isso dúvidas rigorosamente nenhumas. São património da humanidade a vários títulos. Desde logo, porque hoje nós falamos uma das línguas mais importantes à escala planetária. Para uns a quarta mais importante do mundo, para outros a quinta. Mas é insufismável que sejamos a quarta ou a quinta mais falada do mundo, somos a primeira do Atlântico Sul, uma das mais relevantes nas redes sociais, uns dizem a quarta, outros dizem a quinta, e somos também, como língua, um instrumento determinante para a economia, hoje absolutamente determinante para as relações internacionais. De tal forma é assim que uma potência emergente à escala planetária, neste caso concreto a China, sentiu necessidade de criar em Macau a plataforma de cooperação com os países de língua oficial portuguesa, criando um fórum, o Fórum Macau, dotado de verbas significativas para a cooperação empresarial
mas também aproveitando exatamente a língua para o fomento dela na própria China, nas universidades, o que sucede, aliás, em variadíssimos países terceiros, digamos assim, como é o caso do Senegal, em que a universidade tem uma expressão da defesa da nossa língua muito importante, e nós próprios, através do Instituto Camões, dinamizamos o aprofundamento da língua nas mais diversas paragens. Por esta razão, neste mundo global, a língua é um fator determinante para a própria economia. A UCLA já é uma instituição com uma reputação mais que reconhecida e instituída no mundo, entretanto, com umas novas e belíssimas instalações, partilha com a Casa da América Latina, também um feliz casamento ao nível de proximidade, pelo menos de espaço. Que tipo de iniciativas e que tipo de programas leva a cabo para a promoção, a divulgação não só da língua portuguesa, mas também de tudo que pode levar a uma melhor relação da língua portuguesa, dos falantes da língua portuguesa, dos falantes de outras línguas que pretendem ter relações com estes falantes, enfim, por todo o mundo. Olha, desde logo nós temos, todos os anos, realizamos um encontro de escritores de língua portuguesa. Já houve encontros de escritores de língua portuguesa no Brasil, já houve em Angola, e nos últimos anos, todos os anos, de há 4 anos a esta parte, têm sido realizados esses encontros de escritores de língua portuguesa na cidade da Praia, por um acordo, uma parceria que nós fizemos com esta cidade que é a nossa associada. Nesses encontros participam escritores de todos os nossos países, e não apenas dos nossos países. Participam também escritores onde a língua portuguesa foi originária, como é o caso da Galiza, ou onde se adotou oficialmente também essa língua, como é o caso de Macau. Há a singularidade até de haver cidades associadas da UCLA, por efeito desta relação de proximidade linguística, e não só histórica, já referi Macau, mas também da Galiza, Santiago de Compostela, por essa razão, é associada da UCLA. E mais recentemente a própria cidade de Olivenza, por razões que são de todos conhecidos, associou-se à UCLA e teve mesmo o mérito de realizarmos em conjunto aqui o protocolo de adesão e uma iniciativa comum. E singularmente, por efeito disso, de há 3 anos a esta parte, a cidade de Olivença, através do seu prefeito, que é um jovem, através do seu alcalde, melhor alcaide, que é um jovem, comemora o Dia de Camões de Portugal e das Comunidades, no dia 10 de junho. Eu próprio já lá fui 2 vezes e este ano, fruto da pandemia, essas comemorações foram feitas por videoconferência. Mas para além desse encontro de escritores de língua portuguesa, que todos os anos se realiza e onde há escritores de grande mérito, alguns deles Camões que já nos acompanharam, no conjunto nós já desenvolvemos inúmeros encontros e publicamos sempre um livro alusivo a esse facto, que é um livro que depois tem grande divulgação, obviamente, junto das cidades. Para além disso, temos todos os anos um prémio que se chama Novos Escritores, Novos Talentos em Língua Portuguesa. Prémio esse que responde a um concurso que nós abrimos, em que todas as pessoas de qualquer idade que queiram participar nele podem fazê-lo, mas há como condição nunca terem publicado nenhum livro. Nós atribuímos um prémio e esse prémio é divulgado através de uma editora nacional, neste caso Guerra e Paz, e o último livro que foi objeto de prémio é um livro de contos, o Heterónimo de Pedra, de um português,
começou a ser divulgado há cerca de 15 dias a esta parte e foi apresentado na Feira do Livro em Lisboa, exatamente no dia anterior ao encerramento desta feira. Para ter uma ideia, é o prémio por uma instituição de língua portuguesa que maior concorrentes tem. Eu repito, há cerca de 800 pessoas que concorrem a ele. É um prémio literário que se chama Prémio Literário UCLA. Novos talentos, novos escritores em língua portuguesa. É amplamente divulgado, está em todas as livrarias, pode ser adquirido, e por efeito disso, as pessoas que ganham esses prémios acabam, mais tarde ou mais cedo, por ser objeto de divulgação por outras editoras e de realizarem outros livros, como é o caso do primeiro prémio que ganhou este concurso, um jovem português também, João Azambuja, que já vai no seu terceiro livro de editoras que o procuraram para publicar. Mas, para além desse aspecto que não é despiciando, queria lhe referir que o antepenúltimo autor é um paraguaio que escreve em português, porque todos os prémios têm que ser escritos em português, literatura. É um paraguaio que reside há longos anos no Brasil e que escreveu um livro de poesia, neste caso foi um livro de poesia, que ganhou também o prémio UCLA. Há concorrentes para ele de todas as paragens do mundo, desde os Estados Unidos da América ao Japão, a inúmeros países africanos, porque realmente as diásporas dos nossos povos e países estende-se, sobretudo dos povos, obviamente, estende-se por todos os continentes. Eu diria que não há nenhum continente que todos os anos não tenha um concorrente, ou dois ou vários concorrentes que concorrem ao prémio e que se situam em paragens múltiplas desta realidade. Para além desta realidade da língua portuguesa, nós fazemos, em associação com a Câmara Municipal de Cascais, o mercado da feira de língua portuguesa. O que é esse mercado? É um mercado onde participam pessoas que se dedicam à gastronomia dos nossos países, à literatura, à música, à dança, ao artesanato, e é feito no chamado mercado da feira, mercado da vila, melhor, mercado da vila de Cascais, em cooperação com a Câmara Municipal, como eu referi. Referiu e bem que nós temos na sede uma relação de parceria parceria institucional, porque temos o mesmo edifício partilhado. E é muito bom que assim seja com a Casa da América Latina. Porquê? Porque há várias iniciativas que eles desenvolvem ou que nós desenvolvemos que acabam por ser intercruzadas. E é muito útil que assim seja. Eu vou-lhe dar um exemplo. Amanhã mesmo eu vou participar, não com a Casa da América Latina, mas com o Instituto da América Latina, um instituto privado, que na CPLP promove uma iniciativa com os embaixadores dos países de língua oficial portuguesa e também de língua castelhana, onde estão presentes os embaixadores acreditados em Portugal, juntamente com o Sr. Secretário Executivo da CPLP, e onde amanhã estará também, às 9h30 da manhã, 9h45 melhor, a própria Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Portanto, estas iniciativas não se esgotam nestes 3 exemplos que estou aqui a dar, porque todos os anos há incontáveis lançamentos de livros que têm lugar aqui. Vou-lhe dar um exemplo. Ainda no domingo foi lançado aqui um livro muito interessante do escritor Filipe Zau, de Angola, que viveu muitos anos em Portugal. Foi aqui colaborador da Embaixada de Angola em Portugal, e do cantor Filipe Mukenga, que publicou, ambos publicaram um livro
que se chama Mensagem, que repesca a realidade histórica dos marinheiros que criaram o Clube Náutico Africano aqui em Portugal, e que, juntamente com os estudantes da Casa dos Estudantes do Império, que foram os jovens que vieram para Portugal porque não havia ao tempo universidades em Portugal, e desenvolveram uma atividade muito forte na Casa dos Estudantes do Império, inclusive no Clube Marítimos. Aliás, o livro chama-se Marítimos por efeito disso. É um livro muito interessante que conta a história desta relação com Portugal por parte desses marítimos que faziam trabalhos nas empresas que ao tempo existiam em Portugal de navegação, quer a Companhia Colonial de Navegação, quer a Nacional, e tinham uma relação de proximidade com estes jovens que vieram estudar para as universidades portuguesas. Nós, aliás, aqui na UCLA, reeditamos os livros que esses então jovens da Casa dos Estudantes do Império publicaram na altura em que eram associados dela. E há escritores que se revelaram aí de uma maneira hoje impressionante, como é o caso do próprio Pepe Tela, de Angola, e tantos outros de todas as nossas paragens. Isso está a ser repescado hoje em dia. De tal maneira que há hoje cantores que estão em Portugal, que produzem canções que têm a ver com a relação de proximidade entre os africanos e Lisboa, por exemplo. Eu daqui a pouco, se tiver a oportunidade, que registrei no meu gravador, no meu telemóvel, que poderei dar os primeiros acordes, que é uma canção lindíssima que um africano angolano dedicou a Lisboa e que ainda nem sequer está publicada por uma única razão, é que só vai ser editado o livro, a gravação, em dezembro. Mas eu terei o maior gosto em mostrar, digamos, é uma canção de um angolano, de um conjunto angolano que está em Portugal, o Paulo Flores, e ele diz que é Bocage e Luís, em referência ao Luís de Camões, e invoca também o Alfredo Marceneiro e o Benfica. Portanto, este entrecruzar de culturas, para responder à sua pergunta, traduz numa plasticidade das culturas dos nossos povos que forjou esta realidade. Por exemplo, a morna tem a causa comum do fado dos africanos que vieram para Portugal no início do século XV e século XVI. E a morna é resultado deste encontro de culturas entre os nossos povos, tal como o samba no Brasil. E, portanto, isto é de uma riqueza verdadeiramente notável, que tem a ver com a cultura no seu conjunto. Para além da língua em si mesmo, nós transportamos uma cultura que resultou de encontros de cultura que é verdadeiramente notável. Mas nós não nos esgotamos aqui, povos de língua oficial portuguesa. A concepção universalista e tolerante que os nossos povos têm conduziu a que, neste exato momento, não é por acaso, por concurso pela primeira vez na história das Nações Unidas, o secretário-geral dela, António Guterres, seja um lusófono. É verdade que isso foi muito por mérito dele, porque foi por concurso, mas o esforço que os nossos países, todos eles, fizeram para que o António Guterres o tivesse por mérito próprio, mas também por desejo de todos nós, o lugar que ocupa, foi a mesma razão que levou a que Angola ocupasse por 2 ou 3 vezes já o cargo no secretariado das Nações Unidas, no Conselho Permanente das Nações Unidas, ou o Nascimento Rodrigues, outro português nascido em Angola,
tivesse sido também membro da OIT e um responsável da Organização Internacional do Trabalho, ou Freitas do Amaral tivesse sido também, digamos, presidente da Assembleia, da Assembleia Geral das Nações Unidas. Isto não seria possível sem o contributo de todos os povos e países de língua oficial portuguesa. Mas nós temos também, hoje em dia, o início de uma resposta modernizadora a nível tecnológico aqui em Portugal, no domínio da saúde, por exemplo, no domínio das obras públicas e referências incontornáveis. Posso lhe dar um exemplo, porque a gente conhece, a Via Verde, hoje tão divulgada pelo mundo, teve origem exatamente numa invenção portuguesa. Parte do contributo dos foguetões na NASA, uma parte da composição de material sofisticado é feito por uma empresa em Coimbra. Portanto, nós estamos a procurar responder, digamos, a estas exigências da modernidade num período histórico muito difícil, em que a pandemia, inclusivamente, veio agravar a situação económica e financeira dos nossos países. Mas, mais do que nunca, nós devemos ter a consciência de que devemos estar unidos. E isto porquê? Porque, se bem reparou, as respostas à pandemia, quando elas surgiram, foram feitas inexoravelmente pelos Estados. E esta solidariedade que uns emprestam aos outros, os países de língua oficial portuguesa, é absolutamente fundamental no futuro. Nós, com os limites que temos, procuramos responder a solicitações, por exemplo, de Cabo Verde, ao nível das máscaras, e eu bati à porta de várias câmaras municipais que o fizeram. Várias câmaras municipais portuguesas estão a fazê-lo. O próprio Estado português, na medida dos seus limites, está a fazê-lo e a sensibilizar a própria União Europeia para a resposta que esses nossos Estados precisam. Não apenas citei Cabo Verde, olhe, brevemente vem a Portugal o presidente da viagem oficial, o presidente da Guiné-Bissau, porque temos uma palavra a dizer também nas respostas à paz, à reconciliação desses povos. Da mesmíssima maneira que o temos em Moçambique, que está a ser assolada por uma situação muito complicada na região de Cabo Delgado, no norte, por comportamentos radicais, extremados, do islamismo, que nada tem a ver, do meu ponto de vista, com o Islão. E, portanto, estes contributos que nós estamos a dar, e digo isto com toda a objetividade e a sinceridade, são muito importantes para a causa da própria paz, de que nós tivemos aqui uma palavra muito importante. A reconciliação dos angolanos depois da guerra começou em Bicesse, nós não nos podemos esquecer disso. E é difícil concebermos que um país colonizador foi o fautor da própria paz em Moçambique. Também em Moçambique, com exemplos que eu poderia estar aqui a multiplicar, mas não vale a pena estar, digamos, a roubar ou a ganhar mais tempo para lhe dizer a importância do que os nossos povos e países têm hoje à escala global. Para terminarmos então esta nossa pequena conversa, que muito haveria para dizer, porque Portugal não responde, esta marca de Portugal, esta não lhe vamos chamar classificação, mas esta breve abordagem às características de todo um povo, de toda uma nação, considerada como uma das mais antigas de Portugal, da Europa, com um relacionamento global. Qual considera ser o papel de Portugal hoje no mundo, verdadeiramente, tendo em conta o seu papel enquanto país europeu, país atlântico e país lusófono, numa comunidade global também ela lusófona? Olha, eu vou-lhe ser completamente... o Portugal, que é um país pequeno à escala do mundo e de média dimensão na Europa, teve sempre, ao longo da sua história, sempre um comportamento e uma política de grande potência, mas sobretudo nesta fase última, veiculadora dos direitos humanos e da paz.
O papel que teve em Timor, toda a gente o soube, mas eu quero relembrar que constava da nossa Constituição o direito de todos os membros do governo e instituições públicas defenderem, onde quer que estivessem, a independência de Timor. Eu fui governante nesse período, fui várias vezes ao estrangeiro, e quando invocava esta realidade, as pessoas que me ouviam de outros países achavam estranho. Porque é que todos os membros do governo faziam isso? O Presidente da República a mesma coisa, na Assembleia a mesma coisa. Nunca descuramos esta solidariedade. E sucedeu uma coisa absolutamente inacreditável. É que, a mercê da luta do povo de Timor e da solidariedade dos povos de língua oficial portuguesa e também do povo português muito forte, nós assistimos a um caudar de solidariedade nessa altura que pôs o mundo atónito depois dos acontecimentos no cemitério de Santa Cruz em Timor. Pôs o mundo atónito porquê? Porque pessoas de todas as idades, de todos os géneros, deram as mãos em Portugal. Solidarizaram-se gritando que Timor é livre. Talvez os mais jovens não tenham presente isso porque não viveram, mas todos aqueles que me estão a ouvir, com a idade superior a 40 anos, sabem perfeitamente o que isto foi. Portanto, este contributo, se me está a perguntar qual é o contributo maior que Portugal pode dar, este é um exemplo. É um exemplo da grandeza da concepção universalista e tolerante de todos nós. Infelizmente, por isso é que eu comecei por dizer que ia ser verdadeiro, infelizmente eu acho que esta concepção tão importante para a afirmação de Portugal no mundo não tem sido cuidada como devia ser cuidada. Devia ser mais cuidada, muito mais cuidada. Mais cuidada no aprofundamento da CPLP, mais cuidada nos primeiros passos que devem ser dados para a mobilidade entre os nossos povos, nos espaços de cada um deles, não direi com uma liberdade absoluta, porque isso é impossível, mas gradativamente, sendo possível estabelecer regras em que os homens de cultura, com determinados pressupostos, pudessem circular livremente, os docentes universitários, com regras que eram estabelecidas entre todos, os empresários que têm interesses nos nossos países e não há razão nenhuma para que não se possam deslocar um empresário angolano que investiu em Portugal ou um português que está a investir em Angola ou em Moçambique ou em Timor e vice-versa, não possa circular livremente, ultrapassando os constrangimentos burocráticos, porque nenhum espaço supranacional a cada um dos nossos povos pertence e países impede que isso seja feito. Portanto, a prioridade primeira do país neste momento é aprofundar esta realidade. Porque o mundo é global. O mundo hoje é completamente global. Eu nasci em Angola e se me perguntar qual é a minha nacionalidade, eu obviamente diria, eu tenho 3. Sou angolano porque ninguém renega a mãe. Vim de lá com 17 anos e portanto foi lá que eu brinquei, foi lá que fiz os amigos, foi lá que me formei. A minha mãe já lá nasceu. E portanto, suceda o que suceder, há uma realidade que eu não posso deixar de ter, que é ser angolano. Porque ninguém me pode tirar. Resulta de mim, na relação. Eu fiz-me lá, até aos 17 anos. Mas, por outro lado, sou português, porque o meu pai também era português e porque toda a minha formação cultural é portuguesa. Mas agora sou também europeu. Porquê? Porque Portugal pertence à Europa. E, portanto, esta pluralidade de respostas eu acho que é comum a todos os homens de língua portuguesa, devo-lhe dizer. Porque as nossas diásporas são absolutamente fantásticas. Os angolanos, por efeito da guerra, tiveram muitos que sair. Os de Moçambique a mesma coisa, os da Guiné também. Cabo Verde tem uma diáspora incrível, mais de metade da população vive no estrangeiro. Portanto, meu caro amigo, Portugal tem que aprofundar esta realidade que é decisiva para o nosso futuro. Com esta sua reflexão sobre o papel de Portugal, que é o papel de charneira, de facto, de Timor-Leste, e não só no processo pós-processo de descolonização, e que tão importante foi também no aprofundar das relações após todo esse processo, que foi, de certa maneira, doloroso para
para ambas as partes. Portugal tem, de facto, essa, e já centenária, posição e cultura humanista universalista. É uma verdade. Doutor Ramalho, foi uma honra e um prazer contar com o seu contributo neste programa Marca Portugal. Bem-aja por todo o seu trabalho e a sua obra e também dirigir essa instituição tão importante para a língua portuguesa e para o aprofundar dos laços que unem todas estas comunidades de língua portuguesa espalhadas pelo mundo. Despeço-me com muita amizade e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu agradeço ao João Micael. Está a fazer um trabalho muitíssimo meritório. Comecei por aí e termino, mas devo-lhe dizer que eu sou um zero à esquerda, fruto da minha idade, no que respeita às novas tecnologias. Totalmente um zero à esquerda. Demorámos mais tempo a fazer esta ligação e se não fosse aqui a minha amiga e colega Anabela Carvalho, eu não podia falar consigo. Está a ver as dificuldades que tem um homem já com uma idade avançada, que eu olho para o meu neto, vejo ele a mexer nos computadores com facilidade, de uma facilidade muito maior do que eu, que não tenho, mas o João Micael, que é também da meia-idade, já domina completamente isto. É aí que contribui com uma coisa muito importante, que é a transmissão dos conhecimentos, e que os mais jovens não os têm que agora ser os receptáculos dos sábios, dos anciãos que são sábios. E essa aí está também outra circunstância que em Portugal também tem que se começar a dar mais atenção aos sábios mais idosos que detêm o saber do antes, para se fazer a transição para o futuro. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu contributo. Foi mais um Marca Portugal com o Dr. Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA, União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, que chegámos a uma conclusão extraordinária da língua portuguesa no mundo, que é aglomeradora de tantas e tantas culturas. Muito obrigado. Até à próxima. Eu sou pessoa de pisar a rua, eu sou pessoa de correr Lisboa a pé, eu sou até de estar na tua, eu sou pessoa, eu sou da fé. É onde anda o meu amor, onde eu guardo o meu tesouro, Miradouro, Adamastor. Leva a essa menina o meu pedido que ainda está de pé. Começa em Santa Catarina, passa na Baixa Chiada, depois sobe até a Sé. Ai, 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 oh meu amor, chega dessa coisa de falar à toa. Nesse vão de escada, primeira namorada, sobre a lua de Lisboa. Ai, 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 oh meu amor, sorte que eu sou do Benfica. Quero uma feijoada rica, o funge da tunica, um amor que não se explica. Ai, 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 oh meu amor, o beijo da cidade tem sabor a madragoa. E para fazer de mim melhor, quero um país em flor e um amor que não me doa. Eu sou pessoa de varrer a cidade, com os meus olhos donos da minha vontade. Eu sou Bocage, eu sou Luís, eu sou o fado que tenta ser feliz. Eu sou pecado, sou um aprendiz, eu sou recado que não se contradiz. E digo mais, hoje tem barcos no cais e tristezas nunca mais, se ela é tudo que eu quis. Ai, 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 oh meu amor, chega dessa coisa de falar à toa. Nesse vão de escada, primeira namorada, sobre a lua de Lisboa. Ai, 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 oh meu amor, sorte que eu sou do Benfica. Quero uma feijoada rica, o funge da tunica e um amor que não se explica. E Alfredo Marceneiro, as famosas tabuinhas lá em Alfama. Só que certas comidinhas ou o cheiro das sardinhas eu só esqueci na tua cama.
essa coisa de falar à toa. Nesse vão de escada, primeira namorada sobre a lua de Lisboa. Ai, 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 oh meu amor, sorte que eu sou do Benfica. Quero uma feijoada rica, o funge da túnica, um amor que não se explica. Ai, 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 oh meu amor, o beijo da cidade tem sabor a madragoa. E para fazer de mim melhor, quero um país em flor.